Alô, alô. E aí, Câmbio. e aí, galera? Tá vendo minha imagem aí? Tá apontando para outro lugar. Peraí. Sua imagem está apontada para uma tela de computador. Agora tá certo. Pronto. Cheguei. Boa Eu noite. deixo ligado a televisão porque ela ilumina aqui. E aí, pessoal, boa noite. Todos que estão entrando, né? Salles, vou deixar você começar aí a falar e a gente vai, né? A gente vai falando, vai conversando, vou fazendo pontuações, ponderações e a gente já planejou o roteiro. Então você que comanda aí o show, tá bom? Qualquer coisa que eu tenha para agregar, eu vou esperar a sua fala. Daí a gente vai fazendo essa roda girar cada vez mais, tá bom? Como é Tá, que tá a minha então, imagem? primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí. Assim, o objetivo dessa live hoje é analisar brevemente, porque assim, é extremamente complexo, né? Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. Daria para dar 1000 lives sobre isso. A psicologia tem vários fenômenos diferentes psicológicos envolvidos. Mas aí a gente, né, tem que escolher um caminho, e a gente escolheu o caminho da psicologia da moralidade, né, explicar alguns princípios da moralidade humana e de que maneira essa moralidade pode vir a explicar um pouco do que aconteceu em Brasília no domingo, né, a invasão, mais especificamente a invasão, a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso, do STF, e aí até de um modo mais abrangente, né? Como é que a moralidade explica conflitos políticos, conflitos ideológicos, por que muitas vezes pessoas que não necessariamente representam o bem contra o mal, digamos assim, numa leitura super simplista, porque não é bem assim que as coisas funcionam, né? As coisas são bem mais complexas do que botar um lado como sendo um inimigo e o outro lado como sendo heróico. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho isso, né? Algumas dimensões morais, a primazia da emoção, enfim. Estou super feliz de estar aqui, Iago, com você, fazendo essa primeira live Eu que agradeço. contigo. Eu que agradeço. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Iago Pereira da Silva, né? Eu sou fundador da ABEI, que é a Associação Brasileira de Estudos de Ética Integrada. Eu fundei essa associação tem mais ou menos um mês e meio, né, quase 2 meses aí. E, basicamente, essa associação visa estudar o comportamento social humano, né, nas suas mais diferentes facetas. Eu até brinco com alguns colegas meus falando que a ética integrada foi meio que uma desculpa para estudar comportamento social, porque o nome ia ficar muito grande, né, se a gente fizesse uma sigla. A Seção Brasileira de Estudos de Comportamento Social Integrado, né? Então, eu escolhi ética por causa disso, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Garagem Psi, é uma oportunidade que eu acho magnífica, né? Até porque, não sei se vocês sabem, né? Mas a maioria provavelmente não sabe, psicologia não é a minha área de formação, minha área de formação é filosofia. Então, assim, eu sou um filósofo, né, que estuda avidamente psicologia há alguns anos, né? Eu acho que é muito difícil a gente entender qualquer coisa de política sem passar pelo pano de fundo da psicologia evolutiva, da psicologia social. Acho que a filosofia política perde muito, né, se a gente deixar de olhar para as evidências trazidas pela psicologia social. Então, eu estou aqui para falar sobre o tema que a Sally salientou, né, do que tem ocorrido, o que ocorreu, né, mais exatamente no último final de semana, e a gente vai usar, como ela falou, o livro, vamos se balizar pelo livro A Mente Moralista, do psicólogo e filósofo Jonathan Haidt, né, para vocês verem como, não só aqui no Brasil, mas lá fora, principalmente, filósofos têm se especializado cada vez mais em psicologia e neurociência, para
roteirizar aqui um pouco da nossa discussão, né? Aí a gente vai abarcar 3 princípios. Né? O primeiro princípio, que é a intuição vem primeiro, o raciocínio estratégico vem depois. O segundo princípio, que é a moralidade é mais do que justiça e dano. E o terceiro princípio, que é a moralidade colhe e cega. Aqui no Brasil saiu como a moralidade colhe e agrega. Né? Mas eu prefiro... Agrega agrega e e cega. cega. Isso, agrega e cega. Obrigado, Sally. Mas eu prefiro usar cola, porque parece que as pessoas dificilmente saem dessa narrativa moral, como o Jonathan Haidt chama, né? Então, vamos começar pelo começo, né, Sally? Eu abro as delongas para você, né? Vamos começar pelo primeiro princípio da psicologia moral. Então, passo a palavra para você. Eu queria antes dizer que foi publicado pelo Datafolha que mais de 90% das pessoas, em algumas pesquisas, condenaram os ataques. Então, quando a gente tenta compreender, a gente não está tentando justificar e também não, uma live não dá para abarcar todos os múltiplos fenômenos, como eu falei no início. Então, a gente vai excluir, eventualmente, aí pessoas, por exemplo, que fizeram a invasão e atacaram porque receberam dinheiro, sei lá, em que outras questões psicológicas tenham entrado, né, e a gente vai tentar organizar esse bate-bola, esse bate-papo em torno da psicologia da moralidade, mas assim, obviamente que daria para fazer vários parênteses jurídicos, políticos, sociológicos, mas, como eu falei, não dá tempo, então a gente vai se focar na psicologia da moralidade. E, assim, eu acho que uma questão interessante para, antes da gente começar esse primeiro princípio, né, que diz que a intuição vem primeiro, o raciocínio estratégico vem depois, que nós somos seres essencialmente morais e seres moralistas também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os seres humanos, enquanto produtores de cultura, enquanto produtores de linguagem, de significados, de simbolismos, nós também criamos, enquanto espécie, códigos morais. Né, códigos morais que permitiram o nosso convívio em sociedades e a criação de instituições e a criação de culturas. Então, isso quer dizer que nós somos seres morais que produzem códigos morais. Né? Se alguém aqui vir uma pessoa batendo numa pessoa muito mais frágil, por exemplo, numa criança pequenininha ou num idoso, a gente tem uma tendência, né, a maioria de nós, da espécie humana, tem uma tendência a experimentar um desconforto ao ver uma cena dessa, por exemplo, que seja muito injusta, que seja muito covarde. Estou dando um exemplo, podem ser vários. Ou se você pegar 10 biscoitos, tiverem 2 irmãos e você dá 8 para um e 2 para outro, há um certo desconforto psicológico quando uma situação é muito injusta, ou muito imoral, ou muito amoral. Então, nós somos seres morais, mas também somos seres moralistas. O que isso quer dizer? Que a gente vive perpetuamente julgando o comportamento alheio, né, interpretando o comportamento alheio, desde as situações mais simples, um vizinho que prenda uma porta de elevador, por exemplo, que você pode falar, poxa vida, tô com pressa, essa pessoa não me respeita, até comportamentos mais complexos envolvendo crimes. Mas as pessoas moralizam e julgam os comportamentos umas das outras. Então, nesse sentido, a gente meio que vive num tribunal social, né? Onde, de uma maneira bastante quase que automática, instintiva, a gente está aí avaliando, poxa, isso não é legal, isso é legal, e depois a gente vai desenvolvendo um raciocínio para justificar aquele primeiro sentimento quase que visceral que vem num primeiro momento, não é não, Iago? Justamente, Sally. Essa parte que você falou remete logo à introdução do livro do Jonathan Haidt, né? Lá ele fala até algo um pouco diferente do que você disse, né? Ele fala que durante muito tempo a gente se concebeu como criaturas morais, né? Só que na verdade não, né? É até um trocadilho que ele faz no título do livro. Por que eu não escrevi a mente moral? Na verdade é porque nós somos essencialmente moralistas. Por que ele fala isso, né? Porque a gente não se abstém ao nosso próprio pano de fundo moral. Por exemplo, eu tenho a minha moralidade, a Sally tem a dela, então eu respeito como a moralidade da Sally. Não.
meio que automaticamente, a gente poderia dizer assim, né, por intermédio das intuições, nós julgamos a moralidade alheia, né? Como, não, isso não é certo, isso não é errado, como é que as pessoas não enxergam esse ato como um ato errado, como que elas enxergam isso como uma convenção, não como uma norma moral, como isso pode ser. E é justamente isso que o Jonathan Haidt ele diz, né? Mas para não entregar aqui o parabéns da terceira parte, né? Vamos esperar um pouquinho. Justamente por isso que ele diz que a gente evoluiu, né, para ser grupista, né? Porque o moralismo é o que permite o grupo, né? Porque sem moralismo não haveria unidade grupal. Qualquer pessoa estaria permitida, né, a adentrar a unidade grupal, né? Então a gente basicamente, essencialmente moralista, né? Eu poderia dizer, nas palavras de Jonathan Haidt, né? Não apenas moral, o que, enfim, poderia acabar gerando algum engano, né? Inclusive, Então, ele evoca uma questão bem interessante de que o nosso raciocínio mais analítico, mais rebuscado, ele se desenvolveu a partir do moralismo, quer dizer, a partir da fofoca, a partir do julgamento social dos comportamentos das outras pessoas, e não a partir de uma busca pela verdade. Então, há uma ilusão, muitas vezes, de que a linguagem humana emergiu a partir de uma cognição sofisticada, de uma busca de entender problemas complexos. Mas a linguagem é extremamente social, e para que as pessoas pudessem conviver em grupos e identificar quem é confiável, quem não é confiável, por exemplo, ou quem é do seu grupo, quem é inimigo, etc. Eu estou aí me referindo a sociedades, né, tribais, mais arcaicas, enfim. A linguagem foi se desenvolvendo a partir daí. Então, assim, é impossível a gente entender uma sociedade mais complexa como a nossa, com cultura, com tecnologia, com tantas variáveis, sem a gente passar pela moralidade, né, Iago? É importante a gente entender essa base moral do comportamento humano para a gente entender como é que a gente chegou até aqui, né, enquanto seres humanos, enquanto cognição complexa, mas também enquanto sociedade, né, enquanto formadores de instituições complexas, como é o caso de uma democracia, um parlamento, por exemplo. Justamente, Sally, eu acho que o que você falou já joga a gente diretamente para o primeiro princípio, né? Na parte que o Haidt comprova, né? Ele realiza os experimentos e mostra como a gente é essencialmente moral, é essencialmente moralista e, acima disso, né, que nós somos essencialmente emocionais, né? A gente pode pensar que nós somos essencialmente racionais, mas a racionalidade, né, ao longo do processo evolutivo, ela foi, vamos dizer assim, né, uma das últimas, a racionalidade humana especificamente, né? Ela foi uma das últimas coisas a se desenvolver plenamente. Quando eu digo aqui racionalidade, pessoal, é a maneira que vocês enxergam no senso comum. É claro que no plano de fundo científico, a gente tem um entendimento um pouco diferente de racionalidade. Por exemplo, hoje psicólogos morais já dizem que nós não podemos excluir as emoções da racionalidade. As emoções são um tipo de processamento de informação. Sim. Então, o Jonathan Haidt, gente, é uma grande engrenagem, né? Exatamente. Na primeira parte do livro, ele mostra lá que as nossas intuições vêm primeiro e o nosso raciocínio estratégico vem depois. Né? O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que os nossos afetos comandam o nosso raciocínio consciente. Vou dar um exemplo para vocês. Iago, você não foi para a manifestação defendendo X ou defendendo Y. Primeiramente vai vir uma intuição em mim, né, um certo desconforto, vamos dizer assim, e depois vai vir um raciocínio estratégico para justificar o porquê que eu não fui para a manifestação X ou manifestação Y. Né? E por que funciona assim? Né, o Jonathan Haidt diz, porque nós precisamos mais parecer do que ser. Né? Nós somos glauconianos, né? Aí faz aquela volta lá, a discussão na República, que a gente não vai fazer aqui, porque senão não dá tempo, né? Não dá tempo. É justamente isso. A gente precisa parecer virtuoso. E nessa necessidade de parecer virtuoso, a gente precisa defender as nossas intuições para que a gente não se veja, né, no final de contas, como não pertencente ao grupo. Por exemplo, alguém chega e me interroga, por que você não ajudou? Vamos supor que a gente vivesse no Pleistoceno, tá, gente?
Por que você não ajudou? Você estava ali e acabou ficando, não cooperou direito com a gente, não buscou recurso. No dia seguinte, eu ia tentar me defender e etc. O pessoal ia falar, não, Iago, você está errado. Eu ia acordar, no meio da tarde, o pessoal já teria saído. Porque os caçadores-coletores, né, eles viviam muito em deslocamento. Né? Então, é justamente por isso. Né? Eu precisava parecer virtuoso e dar uma justificativa baseada, né, nas minhas intuições, nas minhas emoções, usando a minha razão para isso. E daí vai o raciocínio deliberativo consciente, para justificar, né, o porquê que eu não cooperei apropriadamente segundo o grupo, mostrando, apesar de ser falso, que eu, na verdade não, né, falsamente, aparentemente, vamos dizer assim, cooperei, sendo que na verdade eu não cooperei. Em vez de caçar, vamos botar aí, né, 3 coelhos, eu cacei 1 coelho e meio. Né? Aí eu misturei meu coelho ali com os coelhos dos companheiros para espaçar o número de coelhos que eu cacei. Eu estou jogando aqui a situação do Pleistoceno porque eu acho que é interessante a gente fazer isso, né? Mas, enfim, eu Mas a acho gente que pode primeiro até falar princípio. de uma questão contemporânea mesmo, para ficar mais claro para quem não entenda de psicologia evolucionista, por exemplo. Tem um termo que é bem interessante em psicologia, que é a confabulação, que é a tendência humana de confabular se refere a você criar histórias para justificar coisas, né? E que não necessariamente correspondem à realidade, né? Mas você confabula. Então, muitas vezes você reage por um impulso emocional motivado por alguma emoção visceral que se apresentou muito forte, de repulsa, de ódio, de raiva, e aí você, de repente, dá uma cotovelada em alguém, por exemplo, num show, porque você quer ir ao banheiro, está muito apertado e a pessoa está na sua frente, não sei. Primeiro vem aquela emoção, depois você cria, se alguém vir aquilo, a sua namorada, Iago, ou seu amigo, fala, ué, Iago, você foi agressivo, deu uma cotovelada naquela pessoa, você fala, aí você inventa uma história a essa pessoa, e não necessariamente é deliberado, é vontade de enganar, não. É um mecanismo, né, neural e psicológico em que você cria uma história a posteriori para explicar algum comportamento anterior. Então, assim, se alguém pegar, por exemplo, vou dar um exemplo também um pouco meio grotesco, mas enfim, se alguém cuspir numa foto da sua mãe, ou de uma pessoa que você ame, esse ato não é uma agressão física, mas é uma agressão simbólica, né? Você pode perguntar depois para a pessoa, por que você deu um soco na cara de volta dessa pessoa que cuspiu na foto da sua mãe, se ela não agrediu diretamente? Não, é um ato que causa uma repulsa muito violenta e que pode, a partir dessa emoção, gerar um ato violento, que depois a pessoa vai, de alguma maneira, procurar justificar. Justamente. Então, Pode concluir. Eu só estava concordando. Pode concluir. É mais ou menos isso. Então, a nossa moralidade, muitas vezes, ela é pautada por reações emocionais muito fortes que se apresentam, e a partir dessa reação emocional muito forte, que você vai elaborar uma história para justificar. Exatamente, né? Eu acho que esse primeiro princípio da psicologia moral, gente, vocês poderiam até entender de uma maneira mais fácil, eu considero mais fácil, né? A partir da analogia que o Kahneman faz na obra dele, rápido e devagar, duas formas de pensar. Né? Eu prefiro essa analogia do que das intuições, em termos práticos. Né? Lá ele divide os nossos sistemas mentais, psicológicos, vamos dizer assim, em dois. Né? A gente tem um rápido, que ele é intuitivo, ele é inconsciente, É automático. Então é automático. Justamente, é automático, e ele está, vamos dizer que ele está, a gente não tem controle sobre ele, né? A gente não tem controle, na maioria das vezes, sobre o que está acontecendo nele. E a gente tem um então sistema ele é 2. mais intuitivo, né? Mais intuitivo. Exatamente. Ele é mais intuitivo, vem mais rápido a gente, então, por exemplo, foi o que a Sally falou, você vê uma pessoa agredindo uma criança em defesa, vem rapidamente no seu sistema 1, de acordo usando as palavras do Kahneman, caraca, isso é errado, isso, repulsa, né? Uma repulsa. Né? Então, aí o Kahneman separa esse sistema 1 do sistema 2. O sistema 1 é o deliberativo, ele é o que é usado para o que eu estou fazendo agora, que é conversar, que é dialogar com a Sally.
Ele é usado também para fazer cálculos matemáticos mais complexos, por exemplo, 50 vezes 420,5. É usado para, vamos dizer assim, né, para criar essas justificativas morais. Né, E o raciocínio é um raciocínio analítico, né? É o raciocínio lógico. Isso. Ele nas palavras do Cameron, ele fala que é um raciocínio passo a passo, né, de premissa à conclusão, mas não necessariamente, vamos dizer que é certo, né? Às vezes isso aí já entra na probabilidade. A gente calcula muitas vezes a probabilidade errada, mas eu não vou entrar nesse tema aqui, né? Aí, pessoal, olhando toda essa situação, esse panorama no Brasil, a gente poderia cair naquela questão, gente, mas tudo bem, eles agiram, né, no final de semana emocionalmente, talvez tenham confabulado uma história sobre que o Brasil precisava daquilo, que todo mundo deveria invadir, por que ninguém invadiu? Mas por que eles fizeram isso, gente? Eu não entendo por que isso está acontecendo. E aí entra o segundo princípio, que o Haidt joga na obra dele, né? Que a moralidade é mais do que justiça e dano. Se a gente se atrelar às questões de justiça e dano, a gente não vai entender por que essas pessoas estão agindo como estão agindo. A gente vai ficar nos nossos próprios valores morais sem entender nada. Gente, mas por que eles estão agindo assim? Gente, mas o que está acontecendo? Lá o Haidt diz que a gente tem 3 éticas. Né? A gente tem a ética da autonomia, eu vou resumir aqui, tá, Sally? A ética da comunidade e a ética da divindade. A ética da autonomia ela é mais baseada na autonomia individual. Pessoas mais liberais, no sentido americano da palavra, mais de esquerda, vamos dizer assim, elas tendem a se atrelar mais nesse tipo de ética da autonomia. E tem a ética da comunidade, né? Como vocês podem ver, da comunidade. Né? As pessoas pensam que são parte de um grupo maior, parte de uma pátria. Aí vocês já entenderam. Parte de uma nação, de algo que vai estar acima delas, que elas integram, e que elas não são um mero conjunto de indivíduos que estão ali dentro da nação. Né? A nação ela é mais do que a soma desses indivíduos. Né? E tem a ética da divindade, que está mais atrelada a nojo, né? As pessoas acharem que o corpo delas é um invólucro, né? Para que uma alma metafísica entre. Né? Então a gente tem que entender, pessoal, que em grande parte das vezes as pessoas têm outras pressuposições morais que a gente pode acabar achando que, nossa, por que as pessoas estão fazendo aquilo? É justamente por elas compartilharem alguns valores morais que você não compartilha, que elas veem tanto sentido na ação delas. Então a gente tem que se atentar a isso, para a gente não cair naquela questão de, nossa, é completamente sem sentido. Na psicologia dessas pessoas tem completo sentido o que elas estão fazendo. Então, para a gente entender... E fazendo um adendo ao que você está falando, também tem muito a ver com a psicologia da credulidade, né? O que a pessoa acredita? Quais são as fontes nas quais essas pessoas bebem para se informar sobre o mundo? Né? Todos nós nos informamos, nós somos seres que temos necessidades epistêmicas de explicar por que as coisas são como elas são. A gente quer entender por que o mundo é como ele é. Só que as pessoas diferem em relação às suas autoridades de conhecimento, as pessoas que elas vão ouvir enquanto fontes de conhecimento. Né? Para uma pessoa pode ser um pastor de uma igreja, para uma pessoa pode ser um líder político, para outra pessoa pode ser um cientista ou um professor acadêmico. Então, em função das crenças, a pessoa vai formando o seu conhecimento do mundo. Né? O seu conhecimento do mundo está atrelado às suas crenças fundamentais. E quando eu falo de crenças, eu não estou falando só em crença religiosa, estou falando em crença política. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, se informa em grupos de WhatsApp, por exemplo, ou em fontes de conhecimento alternativas, onde, por exemplo, as eleições não são vistas como legítimas, ou em grupos sociais em que são banhados por teorias conspiratórias, o que está acontecendo no Brasil vai suscitar repulsa nessas pessoas. Né? Um outro presidente ser eleito vai suscitar... Ou seja, a nossa interpretação do mundo está ligada com as nossas emoções que vão ativar princípios morais. Se a pessoa lê aquela situação como sendo injusta, porque acha que, por exemplo, foi fraudada as eleições, a partir dessa crença, a pessoa já está mais motivada a defender o grupo ideológico dela, né? Porque ela vê o grupo ideológico dela como tendo sido vítima, de uma conspiração, digamos assim.
E aí ela, baseada nessa ética da comunidade, né, que se vê como um membro de uma pátria, ela vê essa pátria sendo ferida, né, supostamente pelos direitos constitucionais, que não estão sendo abarcados durante a eleição. Então ela age, ela crê que ela está agindo racionalmente, fundamentada nesses juízos pós-hoc que a gente abordou no primeiro princípio moral, Isso, achando que, nossa, como ninguém está enxergando o que eu estou fazendo. Né? Então, gente, aí a gente exatamente. chega. Aí acho que a gente já está chegando, já batendo na fronteira do terceiro princípio, né? Já acho que a gente está batendo na fronteira do terceiro princípio. Mas se você quiser Mas colocar alguma coisa a mais. eu acho que é importante falar de um conceito psicológico que explica bastante tudo Uhum. isso, que é o do desengajamento moral. Né? As pessoas têm as suas moralidades, os seus princípios morais, de justiça, eu acho isso justo, eu acho isso injusto. De cuidado, de lealdade, eu sou leal a tal grupo. Lembrando que ser leal a tal grupo implica ser desleal a tal outro, né? Assim, ser leal a tal causa invariavelmente vai representar não levar tão a sério outras. Mas o que é o desengajamento moral? É você se descolar de determinados valores morais que você até defende muitas vezes e fazer uma espécie de releitura da realidade, releitura do seu próprio comportamento, comportamento criminoso, no caso, um comportamento de violência, um comportamento de depredação, etc., para se abster da sua responsabilidade pessoal. Ou seja, você se desengaja moralmente daquilo que você fez e você faz uma leitura alternativa do seu próprio comportamento para até defender a sua autoestima, e eu estou falando de quem cometeu os atos. Tá? Muitas delas não se consideram, pelo menos naquele momento, como fazendo algo imoral ou amoral, justamente por fazer esse malabarismo cognitivo de releitura do seu próprio comportamento. Justamente. A Jane Então, colocou uma pergunta aqui. é uma forma de reduzir a dissonância. A dissonância, né? Sim. Você está cometendo um crime, você está invadindo um prédio público e está urinando no carpete, está quebrando, destruindo obras de arte, por exemplo. Você faz uma releitura, uma racionalização a partir de uma cognição ideologicamente motivada, né? Você distorce aquele fato e isso é muito comum, esse mecanismo de desengajamento moral é muito comum em pessoas que cometem transgressões, corrupção, agressões físicas, por exemplo, um parceiro que aquela famosa, aquele famoso eu seguir ordens, né? De um carrasco cometendo um crime. Da banalidade do mal, da Hannah Arendt, por exemplo, eu seguir ordens. Quer dizer, a pessoa falar eu segui ordens ao ter cometido um crime é uma maneira dela se descolar da responsabilidade pessoal, moral dela no crime cometido. Sim, sim. Tem uma pessoa que jogou uma pergunta aqui que eu acho que entra no tema que tu está abordando, né? Como alguém acredita que o grupo do WhatsApp é a melhor forma de se informar? Eu acho que assim, Jane, a gente pode trazer a psicologia evolutiva para resolver esse tipo de pergunta, né? Evolutivamente, no Pleistoceno, as figuras de autoridade eram muito importantes para a sobrevivência. Né? Por exemplo, se chegasse um fulaninho de uma outra tribo que você nunca viu na vida, falasse, ó, a verdade é que tem uma água lá ao norte, a água não está a oeste. Aí seu chefe da sua tribo está falando, a água está a oeste. E você sabe, você tem na sua mente que o chefe da sua tribo é confiável. Em quem que você vai acreditar? Nessa suposta autoridade, que de fato tem um conhecimento, ou no chefe da sua tribo, que você, durante a experiência de vida, você viu que, sei lá, as coisas que ela falava batia com aquilo que estava na sua cabeça. Né? Então, é justamente por isso que essas pessoas acreditam em grupo do WhatsApp, porque lá estão as fontes de autoridade dela. E a mente, a psicologia humana, ela evoluiu para isso, né? Para acreditar em certas autoridades em detrimento de outras autoridades. Exato. Então, quando a gente não tem solidamente valores científicos, né? Valores, vamos dizer assim, balizados em ciência, em conhecimento sólido, né? Vamos dizer, a partir do método científico, que a gente tem isso. Qualquer figura de autoridade que confirme as suas próprias crenças é mais confiável do que uma figura de autoridade que está indo contra as suas crenças. Né? Então, é justamente por isso. Né? É mais fácil acreditar num grupo no WhatsApp, né? Do que acreditar numa
autoridade que você não conhece, científica, que não compartilha provavelmente dos mesmos valores morais que você, né? Supostamente, pelo que você pensa. Né? Então, acho que Não, e o pensamento científico / filosófico dá muito mais trabalho, né? É muito mais contraintuitivo, gasta mais energia, você tem que conviver com a incerteza, porque ciência não é certeza absoluta, né? E ao passo que o dogmatismo traz um certo conforto psicológico, né? Se você tem uma certeza absoluta, dá uma organizada nas angústias existenciais da pessoa, digamos assim. Sim, E ela falou que o grupo do Zap não é uma coisa nova. Mas aí que tá, Jane, como eu disse, as pessoas se balizam pelas figuras. E figuras de autoridade são as coisas mais antigas dentro da espécie humana. Né? não, e isso também se inscreve numa crise maior, mais ampla, que está remetendo à própria credibilidade da ciência, movimentos anti-intelectualistas, né, movimentos de desprezo pelo conhecimento, de desprezo pela cultura, né, de valorização de modos de saber alternativos, né, de leituras conspiratórias do mundo também, né, de que, por exemplo, cientistas é um grupo de pessoas malévolas que estão querendo dominar o mundo, coisas desse tipo, que pode parecer um pouco caricatural, mas que é a base de muitas teorias conspiratórias, né? Uma maneira de simplificar, porque o mundo foi se tornando, inclusive com a revolução digital, muito mais complexo. Né? São muitas variáveis interagindo. Então, você ter uma leitura tão linear, isso causa isso, na realidade é uma simplificação, porque as coisas são muito mais complexas, não é causa e efeito só, são múltiplas variáveis interagindo. E isso traz desconforto psicológico. Você lidar com o não saber, né? Porque a ciência é isso, é pesquisa o tempo inteiro, é um processo infinito. Então as pessoas buscam respostas categóricas e taxativas porque elas se sentem mais seguras dessa maneira. Respostas mais intuitivas, né? Vamos dizer assim, né, Sally? Menos contraintuitivas, né? Eu acho que é isso. Né? Elas acreditam naquilo que é mais intuitivo e que, no final de contas, afinal de contas, está mais baseado no alicerce moral delas. Né? Então, acho que é isso. Não tem mais muito o que acrescentar sobre esse tópico, né? Tu até colocou aqui, o jornal era para estar mais consolidado do que o antigo, do que por ser mais antigo que o Zap. Eu entendo, mas aí que tá, as pessoas envelhecem, né? As pessoas vão envelhecendo, vão adotando outras tecnologias. E também o que acontece? Quando o jornal passa a não confirmar mais as suas crenças, você busca fontes alternativas. Pô, peraí, esse jornal está dizendo que o político X, o político Y não é bom, está fazendo algum tipo de corrupção. Como assim? A minha autoridade, ele defende a justiça, ele defende a pátria, ele defende, seja lá qual o valor moral. Exatamente. Aqui no Zap está falando justamente que ele está defendendo. Então, a pessoa pega essas duas informações conflitantes e ela prefere ficar no conforto da primeira intuição dela, da autoridade. Né? Então, isso é muito adaptativo. Né? Assim, se a gente transferir esse tipo de pensamento para o Pleistoceno, né, quando a gente era caçador-coletor, é muito adaptativo. Imagina se eu estou lá na savana e acreditasse numa autoridade, sem ser a autoridade que confirma os meus valores morais. O grupo não ia sobreviver. E é justamente por isso, como o Jonathan Haidt traz, né, o terceiro princípio da psicologia moral, né, que a moralidade ela cola e cega. Né? Ela precisa ter esse movimento agregador, esse movimento de blind, como imaginem um cavalo com uma viseira, né, que ele tem a pessoa ali e a pessoa guia apenas o movimento dele. Né? Então a moralidade precisa disso, ela precisa agregar e cegar, né? Porque sem isso nós nem sequer estaríamos aqui. Os nossos grupos estariam suscetíveis a qualquer tipo de invasão. Né? Então, nós somos seres... desculpa, te interrompi. Vai, termina aí. Não, pode ir. Eu ia concluir, mas agora vai. Pode ir. Mil perdões, a gente fica querendo falar. Passa rápido, né? Eu queria dizer que nós somos seres essencialmente sociais. Não dá para falar de psicologia humana sem falar da nossa programação neural
né, cerebral para nos conectarmos uns aos outros. Nós somos seres sociais e por isso a gente chegou até aqui, por isso a gente sobreviveu, por isso a gente deu conta de sobreviver em ambientes inóspitos, por isso a gente deu conta de criar cultura, de criar linguagem, porque a partir de uma intencionalidade, muito a gente fala de subjetividade, muito se fala, né, de subjetividade ou de objetividade, mas nós estamos inseridos também numa intersubjetividade. Quer dizer, a gente compartilha intencionalidade, a gente compartilha valores. Nós somos seres que compartilhamos, né, o tempo todo, até para estar aqui conversando. A gente precisa compartilhar códigos para a gente se entender. E isso é um atributo central da nossa espécie. Desde bebezinho. Né? Você pega experimentos de bebezinhos olhando para rostos humanos com vida, ou olhando para paisagens, ou olhando para outros estímulos visuais, bebezinhos se atraem muito mais por rostos humanos com vida. Então, assim, nós somos uma espécie... Outra coisa que eu acho que é ainda... Assim, você entrou no ponto excelente. Eu até anotei aqui, sabe? Bebês pré-verbais, ou seja, ali de 4 a 6 meses de idade, eles preferem olhar para pessoas que têm o próprio sotaque da mãe e do pai deles. Ou seja, nós nascemos com essa característica do tribalismo. Exatamente. Crianças preferem brincar com outras crianças que falam o mesmo dialeto. Excluem outras crianças, né? Então, assim, a gente nasceu para isso, né? Isso não Nós somos mamíferos, né? Nós somos mamíferos. Justamente. A gente nasceu para isso, então não é porque o grupo X fez isso que nós não poderíamos fazer. E eu acho que é aí que entra o processo de desindividualização, né? Porque esse processo... Isso. Não tem desindividuação aqui, mas tá bom. Desindividuação. Me corrigindo. Desindividuação. É aí que entra esse processo, né? Porque a gente está tão imerso no nosso grupo moral, a gente está tão imerso no nosso grupo, que a gente fica cego a qualquer outra alternativa. É como, até separei aqui uma prática, que o Jonathan Haidt, ele fala algo que, assim, eu acho... Ele fala assim, as pessoas se agregam em times políticos que compartilham uma narrativa moral. Uma vez que aceitam essa narrativa em particular, elas ficam cegas a qualquer outra alternativa. Né? Então, é assim que funciona. Isso é muito interessante. Tem uma analogia que eu queria fazer, que o Haidt faz, né? Que nós somos muito mais advogados no nosso comportamento, assim, do dia a dia, do que como cientistas. Quer dizer, a gente intuitivamente está defendendo aquilo que a gente acredita, advogados ou políticos, falando de uma maneira metafórica, tá, gente? Mais do que cientistas. Então, a gente está o tempo inteiro defendendo os nossos pontos de vista, né? Agora, eu acho interessante... Então, nesse sentido também, até para complementar a questão do pensamento automático, do pensamento controlado, tem um pensamento que é mais exploratório, que seria o pensamento do pesquisador, do cientista, que quer buscar, entre aspas, uma verdade factual, e tem um pensamento confirmatório. E a maior parte do tempo as pessoas estão engajadas no pensamento confirmatório, quer dizer, estão engajadas em confirmarem aquilo que elas já pensam. Então, isso é um primeiro ponto. Mas aí vocês vão falar, poxa, tá bom, tudo isso explica o comportamento humano e tal. Mas a grande maioria das pessoas não faria esses comportamentos de invadir depredando. Como é que a gente chega nessa explicação aí de por que as pessoas se juntam para invadir prédios e literalmente tentar destruir tudo e num ataque, né, real e simbólico ao sistema democrático? Um primeiro ponto que o Iago evocou, né, que eu quero reforçar, é o da desindividuação, que quer dizer que quando as pessoas estão em grupo, elas são capazes de fazer coisas que não fariam individualmente. Então, o senso delas de individualidade, de autoconsciência, se reduz e elas engajam em comportamentos de massa mais facilmente. Né? O anonimato, por exemplo, é uma condição que produz isso. Tanto é que você vê na internet, por exemplo, onde o anonimato é muito mais fácil de se alcançar, porque uma pessoa vai e faz um perfil falso, bota um apelido, bota uma foto falsa. No anonimato, a pessoa está descolada da individualidade dela. Ela pode inventar um personagem. E isso faz com que ela seja mais capaz de cometer crimes. Por exemplo, de pedofilia, para dar um exemplo extremo.
mas até de ser hater, de deixar comentário agredindo pessoas. Por quê? Porque ela está descolada da individualidade dela, do nome dela, do perfil dela, da foto dela. Então, esse anonimato também se apresenta em situações de massa, de grupo, como é o caso. Tanto é que se você pegasse as pessoas que foram detidas individualmente e mostrar, olha o que você fez, você urinou no carpete, muitas podem até se arrepender, falar, não sei o que aconteceu, eu estava possuída. Individualmente, elas não fariam isso. Mas naquele movimento de massa, né, porque as pessoas se tornam mais extremistas e polarizadas quando acompanhadas de outros extremistas polarizados. Tem isso também. E nessa condição de desindividuação, o que acontece? As pessoas experimentam menos emoções como a vergonha, o medo, a culpa. A vergonha, o medo, a culpa baixam. Então, há um livre curso para se agredir patrimônio simbólico, patrimônio físico, outras pessoas, porque as pessoas se descolaram delas enquanto ser individual. Isso. E eu acho que é importante salientar, nesse momento, que educação científica não necessariamente aplaca esse tipo de fator de extremismo, de desindividuação. Por quê? Já foi mostrado em pesquisas, né, que uma educação tradicional, vamos dizer assim, né, ensino médio, universidade, ela não... É o inverso. O que acontece é o inverso. As pessoas que têm essa educação mais prolongada, elas podem, na verdade, criar mais justificativas pós-rock para fundamentar as intuições delas. Né? Então, exatamente. O problema é muito mais profundo do que a gente poderia imaginar, pessoal. Não é porque o fulaninho do Zap ali... o fulaninho do Zap provavelmente não teve educação científica. Às vezes o fulaninho teve mais educação científica do que a gente. Né? A gente está achando que ele não teve. Só que por ele ter essa, vamos dizer assim, por ele ter exercitado, né, mais frequentemente, né, esse córtex pré-frontal dele, né, ele consegue confabular melhor sobre os próprios valores morais dele. Né? Então, exatamente. Os argumentos vão ser mais sofisticados, né? São mais sofisticados, justamente, sabe? Uma maneira de a gente conseguir resolver esse tipo de problema, né, acho que é importante também a gente trazer um pouco de luz, né, não só de escuridão diante do que a gente está vivendo, né, porque é difícil não pensar no problema que a gente está vivendo. Uma das alternativas é a gente tentar encaixar, né, eu sei que isso é difícil, né, todo mundo no mesmo grupo. Né, mas isso é complicado resolver esse problema, né, porque, infelizmente, né, isso não é felizmente, né, o brasileiro ele conseguiu importar algo que era visto, assim, em grande parte nos Estados Unidos, né? Que era aquela figura da bandeira nacional ser anexada a um partido político. Né? Isso aprofunda ainda mais o problema. Né? Mas uma das alternativas seria todos nós, né, seja de esquerda, centro, direita e etc., nos vermos como brasileiros. Irmãos que frequentam a mesma realidade, que querem se balizar pelos valores democráticos, que querem conversar, chegar a um acordo comum. Eu sei que isso é clichê, mas é exatamente isso que as perguntas mostram, né, como alternativa de a gente lidar com esse tipo de extremismo político. Né, colocar essas pessoas dentro do nosso grupo, dentro da nossa realidade social, vamos dizer assim, né, defendendo os valores dessas pessoas. É uma das maneiras de a gente tentar solucionar esse problema. Né? Só que é mais difícil hoje porque, infelizmente, falar eu sou brasileiro pode acabar gerando alguns entendimentos errados. Né? A gente tem que sempre pontuar o que é ser brasileiro. Né? Não é ser de direita, não é ser de esquerda. Né? É ter nascido numa nação e querer defender e melhorar nessa nação, né? Através da educação, tecnologia e etc. Né? A Sally provavelmente tem mais coisas a colocar em relação a isso. Não, eu tendo a ser um pouquinho mais pessimista no sentido de que eu acho utópico, né? Enquanto psicóloga, o que as pesquisas dizem, o que a gente vê é que é muito difícil chegar nesse nível, né? De incluir seria incluir a humanidade como um todo, como todos nós fazemos. Eu até me lembrei agora de um vídeo que eu vi da NASA, muito legal, que se chama The Overview Effect.
o efeito da luz da visão de cima, que mostra astronautas dando depoimento deles do impacto psicológico que eles tiveram ao ver o planeta Terra de fora, ao ver toda a esfera pela primeira vez, de fora. E aí veio esse senso muito forte de união, de estamos todos no mesmo barco, de precisamos respeitar o coletivo. É muito bonito esse vídeo, eu posso depois até dar as referências para quem tiver interesse. E eu acho que grandes figuras da humanidade, né, que pacifistas, tinham essa visão, né, de buscar os humanistas, né, pacifistas. Mas o que a gente vê é que realmente as pessoas acabam se engajando em pertencimentos específicos, grupais, né, e as pessoas precisam de marcadores grupais para até se definirem enquanto indivíduos, né? Eu sou isso, botafoguense, de tal orientação política, de tal coisa. E a internet eu acho potencializou isso, né? Desculpa te cortar, Sally. Só ia fazer um comentário complementar o teu. A internet potencializou isso tudo que você está falando, né? De botafoguense, de político, né? Porque a pessoa se coloca naquilo. Que a democracia, enquanto sistema político, é uma tentativa disso, de fazer com que pessoas diferentes convivam e se respeitem, porque democracia é alternância de poder, é aceitar uma derrota de um candidato preferido, a vitória de um candidato de que não se gosta, por exemplo, e conviver com a pluralidade. É tolerar, no mínimo tolerar e respeitar o diferente. Né? Já em regimes autoritários, em regimes ditatoriais, aí o pensamento grupal vai prevalecer. Ou você pensa daquele jeito, ou não há tanto espaço para uma subjetividade, para divergência, para o debate. Então a gente está avançando pouco a pouco, né? Mas assim, se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo / histórico, a democracia é um bebezinho, né? Sim, sim. E agora você falando, eu acabei lembrando de um artigo, né? Que até na página da B aí, eu coloquei como não estragar a sua ceia de Natal, né? É sobre intervenções para diminuir essa animosidade partidária. Né? Lá eles falam que é errado a gente dizer que não tem que ter discussão política. Né? Certo nível de discussão política é salutar para o ambiente democrático. Porque a partir do momento que a gente não tem discussão política, a gente vai ter aquele mesmo grupo mandando e todo mundo sendo ordenado. Né? Então, é isso. Não dá para a gente dizer que a democracia não tem que ter... É ruim para a democracia esses grupos políticos. Da maneira que está sendo colocado, é ruim. Mas, em grau menor, sendo discutido no Congresso, democraticamente, isso é necessário. É extremamente necessário. Então, do debate nasce a luz, né? Do debate de pontos de vista distintos nasce a luz. Tem um provérbio francês que fala isso. A questão, eu acho que quando a gente entra no âmbito da análise psicológica de eventos mais extremos como esse, de invasão, depredação, destruição, literal e simbólica, o desejo de destruição de tudo que foi construído, né, do patrimônio público e do próprio sistema democrático, a gente não está mais falando só de uma questão de orientação política, né, de divergência em orientação política, e sim de uma divergência entre moderados e extremistas. Porque extremistas, e aí eu não estou me referindo apenas a extremistas que atacaram o Congresso, mas extremistas de modo geral, seja no fundamentalismo religioso, seja um extremista num torcedor do Flamengo ou de qualquer outro clube, mas um extremista ele está apto a recorrer à violência em nome da defesa daquilo que ele gosta, daquilo que ele acha que o representa. Então, aí a política não se torna mais a ferramenta principal de resolução de conflitos. O diálogo não se torna mais a ferramenta principal de resolução de conflitos. E o que torna? O cacetete, a arma, a invasão, a briga. Né? A política acaba quando o extremismo entra e as pessoas justificam o uso da violência para defender os seus ideais.
E aí, Justamente. e aí é que entra o perigo, né, Iago? Entra o perigo, né? Uma das coisas que os autores lá nesse artigo de reduzir a animosidade partidária, uma das dicas que eles dão pra gente, pessoal, é a gente reduzir a nossa linguagem moral, a nossa linguagem emocional. Isso é extremamente necessário, gente. Enquanto a gente continuar se xingando, você é comunista, você é isso, você é aquilo, você é bolsonarista, é gado, é não sei o que, as maneiras que as pessoas usam, né? Os direitos que as pessoas usam na internet. Os problemas não serão sanados, não serão solucionados, não serão aplacados, não serão diminuídos, né? Que eu acho que é o mais interessante. Você nem solucionar, mas diminuir o problema. Né? Então, reduzam o linguajar emocional que vocês têm com as outras pessoas. Procurem dialogar sem usar termos emocionais, perguntando como na prática funcionaria essa política que a pessoa imagina. Pô, fulaninho, vou dar um exemplo, né? O pessoal invadiu o Congresso. Você é tão a favor de um Brasil melhor, mas você sabe, de acordo com a história, a gente pode ler, ditadura não é bom para as pessoas, não é bom. Por que você quer colocar isso? Como você imagina, tendo em vista os seus valores de nação, de Brasil, como, como você imagina que isso poderia ser bom? O mercado internacional vai agir de uma maneira, a bolsa vai cair, o dólar vai aumentar automaticamente assim que a gente instalar uma ditadura aqui no Brasil. Pergunte como funcionaria na prática, né? A maneira que essa pessoa imagina. Então, é até uma das dicas que o Haidt diz, né? Fale com as intuições dessas pessoas, né? No Sim. sentido de pergunte como funciona na prática. Né? Não começa, você é gado, você é aquilo, você é aquilo. Porque a partir do momento que você diz isso, o que Sim. acontece? Você já gera um sentimento de repulsa naquela pessoa. Ela se inclina automaticamente para um lado contrário do seu. Então é Sim. extremamente importante vocês se desengajarem desse linguajar moralista, emotivo. Eu sei que agora é Você não complicado, pelo patista, né? momento que a gente Você... está. Exato, Isso não quer dizer que crimes não devam ser punidos, tá? A gente está analisando Exatamente. aqui do ponto de vista da psicologia. Nós não Exatamente. somos juristas, nós não somos, né? Mas assim, é fundamental que as pessoas paguem pelos seus crimes. A gente não está nesse âmbito, né, de discutir Exatamente. direito penal ou direito criminal, né? Crimes foram cometidos, mas o que a gente está falando é, tirando esses exemplos extremos de pessoas que cometem crimes em nome de ideais políticos, muitas vezes as pessoas se engajam em brigas políticas por já partirem para isso que o Iago falou, que tem até uma expressão latina, não sei se você conhece, Iago, ataques ad hominem. Conheço. Um ataque ad hominem, por exemplo, o Iago me diz que ele é a favor de tal princípio, questão política, e vamos supor que eu sou contra. Ao invés de eu argumentar a minha discordância da opinião dele a partir dos argumentos dele e trazer os meus, eu ataco o Iago, homem. Então é um ataque ad hominem. Você vai para o fascista, comunista, esquerdista, evangélico, sei lá o quê, e ataca a pessoa e não os argumentos da pessoa. E isso é muito contraproducente para que as pessoas tenham um diálogo honesto, né, um diálogo de troca de ideias. Democrático, né? Exato. Democrático, né? E a internet, ela potencializou tudo isso. Porque a partir do momento que as pessoas se veem dentro de grupos com milhares de pessoas que concordam com esse tipo de posicionamento político, é impossível elas estarem erradas. Gente, eu estou aqui no meio de 15 mil pessoas. As 15 mil estão falando que tem que colocar a ditadura militar. Não é possível que eu estou errado. Não é possível. Sim. Numericamente, olha. Mas quando a pessoa analisa friamente a situação, ela se vê colocada diante de 220 milhões de brasileiros. Aquele número de 15 mil pessoas que concordam com ela vira quase nada, né? Quase se desfaz. Então a internet, infelizmente, potencializou isso, né? E a gente tem que tentar conversar, né, com essas pessoas, aqui que eu não estou entrando em âmbitos de crime, e etc., como a Sally pontuou, estou apenas entrando em como a gente acalmar os ânimos, né? Tentar trazer as coisas mais para um diálogo democrático. Né? A gente precisa retirar esse vocabulário de um ad hominem, né, como a Sally pontuou, né? Esse vocabulário moralista, emotivo, porque as coisas não vão mudar se a gente mantiver as coisas como estão, né? Infelizmente, né? Só que a gente tem um entendimento muito errado, né? Que tudo tem que ser, tudo pode ser dito
tudo tem que ser dito, a gente tem liberdade para fazer tudo. As liberdades vêm com responsabilidade, né? A gente tem que manter o ambiente democrático, a gente tem que tentar conversar com as outras pessoas, porque senão a gente vai esfacelar a nossa democracia, né? Isso até me lembrou, teve alguém perguntou nos stories essa semana, quando a gente abriu a caixinha de perguntas, sobre como reduzir a dissonância, como eu reduzo a minha dissonância. E aí eu até respondi, eu não me lembro agora quem foi. Eu respondi dizendo que um primeiro passo seria tentar, ao invés de ser reativo, papou na hora, porque a gente experimenta dissonância, num primeiro momento a gente quer se defender disso, né? Só que se você for muito reativo às suas próprias dissonâncias, você não dá tempo nem de deixar a dissonância se acomodar, digamos assim. Então, se alguém vai e fala alguma coisa política, defende alguma ideia política com a qual você não concorde, às vezes, para reduzir a dissonância, você já vai para o ataque ad hominem, né? Já vai para o ataque pessoal. Mas se permitir também ouvir, até dar um tempinho, até se for o caso, você pode até discordar, se for um argumento absurdo, uma pessoa defendendo uma coisa absurda, todo mundo tem o direito de querer romper uma amizade, né, de querer se afastar de uma pessoa. Não estou entrando nesse mérito. Mas ser menos reativo e tentar dar um espaço maior para entender a linha de raciocínio daquela pessoa, né? Para tentar entender o que leva aquela pessoa, quais são os pressupostos morais que levam aquela pessoa a defender aquela ideia. Agora, dá trabalho. Aí volta aquela questão do raciocínio analítico ou do raciocínio intuitivo. É mais custoso cognitivamente você tentar ouvir quem pensa diferente de você, tentar dar espaço. Então, é todo um trabalho, até de um trabalho pessoal, né? De buscar se conectar com pontos de vista distintos, né? Claro que tem um limite, como eu falei, né? Isso não quer dizer que você vá passar pano para crimes hediondos, não é isso que eu estou falando, mas dentro daquele limite, será que as pessoas de fato não estão com um limiar muito baixo? A pessoa discorda de mim, eu já parto para o ataque, né? Agora, eu queria muito assim reforçar a questão de esse tipo de fenômeno acontece porque é um fenômeno social, né? É um fenômeno, as pessoas individualmente, a maioria delas não faria isso, não invadiria o STF, urinaria no carpete, daria uma facada num quadro do Di Cavalcante, etc. Mas, enquanto colmeia, enquanto manada, enquanto pelotão, enquanto substantivo coletivo, as pessoas se tornam capazes de cometer atrocidades com muito mais frequência do que quando estão sozinhas. Então, é um fenômeno também coletivo, né? E de contágio emocional, no qual as pessoas vão ficando cada vez mais uma espécie de eletricidade social que vai passando de uns para os outros, até chegar naquele clímax das pessoas literalmente. E a gente vê esse fenômeno nos linchamentos, por exemplo, ou em vários crimes coletivos, né, Iago? Sim, sim. Justamente, o Haidt até chama isso de botão da colmeia. Isso. As pessoas desligam, né, isso é visto neurologicamente, tá, gente? Não só do ponto de vista da psicologia, vamos dizer de longe, né? A gente consegue ver dentro do cérebro da pessoa. Da neurociência. As áreas responsáveis, né, pelo self, né, pelo eu da pessoa, são, não vamos dizer que é desligada completamente, né, mas são aplacadas, né, são diminuídas, de maneira que essa pessoa se sente membro pertencente a algo muito maior do que ela, né, como se ela fosse o próprio time dela. Justamente, você está lá na torcida, a Sally está usando bastante esse exemplo da torcida organizada, justamente, você está lá na torcida organizada, você começa a cantar lá o hino do Botafogo, o hino do Flamengo, e se sente ali no meio da galera, e gente, como é que alguém não é flamenguista? Gente, como é que alguém não é botafoguense? E é justamente porque a pessoa que invadiu o Congresso, ela sentiu. Gente, Sim. por que ninguém está invadindo o Congresso comigo? Por que minha família não está acreditando em mim? Meu Deus, isso me remeteu também a uma outra questão, né? Eu falei para o pessoal no início que são muitos fenômenos, não dá para dissecar todos eles, mas o da psicologia da legitimidade, né? A partir do momento que você interpreta uma situação como sendo legítima,
você justifica aquele ato. Né? Então, o que é legítimo para você pode não ser para mim. A gente precisa de um denominador comum para viver em sociedade. Mas nem sempre vai coincidir. Então, até lembrei daquela história do tapa do Will Smith na cara do Chris Rock no Oscar, né? Muitas pessoas podem ficar indignadas, mas muitas outras até defenderam Will Smith. Eu vi isso. Por quê? Porque elas disseram: não se faz piada de uma doença da cônjuge dele, da mulher da vida dele, do amor da vida dele, isso não se faz, além do mais, publicamente. Então, a pessoa, o que ela fez? Ela justificou aquela agressão, por quê? Porque, segundo aquela leitura, há legitimidade naquele ato. Então, isso é um exemplo, tá, gente? Mas eu posso dar vários outros. Mas, assim, a partir do momento que você julga algo como sendo legítimo, você vai encontrar explicações, que podem ser até explicações mirabolantes, explicações fantasiosas. Eu não estou aqui no mérito jurídico, tá? Mas, assim, do ponto de vista psicológico, a pessoa, a partir do momento que ela acha algo legítimo, ela encontra justificativas dentro daquela linha de pensamento dela. E faz completo sentido para ela, né? Faz completo sentido. E o mais interessante, pessoal, essa mudança, né, vamos dizer assim, né, de quadro moral que as pessoas pintam, ela pode ser vista não apenas, vamos dizer assim, né, de esquerda, direita, centro, Botafogo e Flamengo. Pode ser vista até em diferentes classes sociais. Né? Pessoas, por exemplo, né, que têm uma educação mais prolongada, classe média alta, elas tendem a valorizar mais valores como justiça, a ética da autonomia, a autonomia individual, né? E pessoas que não têm, vamos dizer assim, né, que não compartilham dessa mesma cultura, desse mesmo ambiente de educação científica prolongada, etc., vamos botar assim, né, trabalhadores mais braçais, eles têm olha que ironia, né? Eles têm um pano de fundo da ética mais amplo, né? Então, é preciso, ainda mais para nós que só estamos dentro da academia, né, e pessoas que estudam, que, enfim, que aumentam, né, que passam por todo esse processo educativo, imaginar que nós não somos a cereja do bolo, né, que nós não somos aqueles com a razão completa, aqueles com e etc., para que a gente consiga entender o porquê que as pessoas estão invadindo o Congresso. Porque senão a gente vai ficar patinando no gelo, né, não entendendo como se fosse algo alienígena. E não é. Isso é fundamentalmente humano. Como a Sally colocou, isso é um evento social, isso é um comportamento social, foi um evento social desse último final de semana, em que todos nós que somos humanos, estamos suscetíveis a ele. Então é preciso a gente se atentar a isso para não cometer o erro que essas pessoas que invadiram o Congresso cometeram no último final de semana. Sim. Porque aí você pode cair justamente nessa armadilha, né, Iago, psicológica e aí a gente vê isso o tempo inteiro, de pessoas que cometem crimes, transgressões de modo geral, né, a gente está dando exemplos extremos porque realmente foi algo muito grave que aconteceu, mas mesmo numa cortada de trânsito, ou mesmo se você bebeu e aí pegou o carro depois, você vai buscar justificativas para aquele... Né, os seres humanos fazem isso em maior ou menor grau. Claro que num caso de um homicídio ou de uma invasão de prédio público, depredação e tal, as coisas têm gradações, né, em termos de gravidade. Mas no dia a dia, em menor escala, as pessoas também fazem isso. Isso o quê? Justificar comportamentos que muitas vezes violam princípios morais até, em nome de alguma interpretação que naquele momento para a pessoa está ajudando ela a entender a realidade tal qual se apresenta para ela, naquele grupo determinado, naquela tribo determinada. E por isso, inclusive, que eu acho importante salientar que se expor ao contraditório, se expor à diversidade ideológica, se expor à convivência com pessoas que pensam diferente, é muito rico para o psiquismo humano, para a psicologia humana. Porque senão, se você transita por meios onde todo mundo repete alguma leitura dogmática da realidade, em que o questionamento não é
fomentado, em que, pelo contrário, os questionadores sejam marginalizados, você vai se tornar massa de manobra muito mais facilmente de algum líder oportunista ou sedutor, ou carismático, ou criminoso, né, Iago? Sim, o que você falou me remeteu automaticamente ao experimento que o Haidt fala, né? Vou só falar o resultado do experimento, senão vou demorar muito. O resultado do experimento foi o seguinte, gente. As pessoas elas se atrelam mais às bandeiras, as figuras, né? Por exemplo, a bandeira do comunismo, da União Soviética, do Brasil e etc., do PT, do PSDB, sei lá qual bandeira. Elas se atrelam mais a bandeiras, né? Os símbolos. Isso, a símbolos, né? Vamos botar aqui no contexto que a gente está, né? Essas bandeiras políticas do que aos próprios ideais. Né? A gente tem que entender isso para compreender a realidade, gente, porque à luz dos valores do conservadorismo, se a gente pega ali, sei lá, o pai do conservadorismo, Edmund Burke, é impossível a gente querer invadir um congresso e desinstituir a democracia. Essas pessoas não estão vislumbrando o conservadorismo tradicional colocado pelo Edmund Burke, etc. Não estão. Esqueçam, não faz parte do vocabulário do Adam Smith, não faz parte do vocabulário, sei lá, do Roger Scruton, né, que faleceu há algum tempo, né? Não faz parte do vocabulário desses autores conservadores. Até onde eu li, né, eu posso estar errado, até onde eu li não faz parte do vocabulário deles, do ideal conservador que eles pensam, né? Então, essas pessoas, a grande maioria das pessoas nem conhece, dessas pessoas que invadiram o Congresso, eu diria que 99%. Não. Provavelmente o líder delas fala que leu e que está interpretando a chave da realidade a partir desses autores conservadores. Só que eles não estão. Eles não estão. Né? Eles usam de ideais, vamos dizer assim, né? Como posso dizer? Platônicos? Ideais. Não, platônicos não, né? Ideais que são supostamente conservadores, só que não são conservadores. Né? E isso funciona tanto para a direita, conservadorismo, quanto para a esquerda. Né? Todos nós temos que ter atenção. Por exemplo, a esquerda fala muito sobre justiça social. As esquerdas têm que pensar sobre como o Brasil está funcionando para não cair também no mesmo erro de pessoas do outro polo político e vice-versa, para que a gente consiga manter a democracia funcionando, né? Salutarmente, vamos dizer assim, de uma maneira saudável, porque senão a gente pode acabar se perdendo, gente. Vamos pegar qualquer pessoa conservadora e enfiar porrada porque olha o que eles fizeram lá no Congresso. Não, gente. Não. Muitas pessoas conservadoras não invadiram o Congresso. Das pessoas repudia isso, são centristas, não são de direita nem de esquerda, avidamente. A gente precisa não, e para começar, que todos nós somos mosaicos ideológicos, né? As coisas não são tão... fulano é esquerda, fulano é direita. Claro que as pessoas são predominantemente, têm uma orientação, mas nós somos mosaicos mesmo. É muito simplista achar, né, que a pessoa que dentro do conservadorismo ou que dentro de qualquer categoria, até mesmo flamenguistas, tem subtorcidas, as torcidas brigam entre si, né? É muito mais complexo. É muito mais complexo. Só que a gente pode ser levado ao engano, né? Esse artigo que eu, enfim, comentei lá na B, vocês podem ter acesso a ele lá. Lá os autores expõem que a gente pode ser levado ao engano justamente porque essas pessoas mais extremistas são aquelas que estão se sentem mais confortáveis de entrar em confrontos políticos. Então Sim. Pode dar a sensação de que a maioria das pessoas é como elas. São como Exatamente. Elas. E é um ponto interessante que tem a ver até com o vídeo que eu postei no Garagem, o mais recente, que é a confiança excessiva que extremistas têm nos seus próprios julgamentos, né? Porque quanto mais moderado uma pessoa for, mais ela vai ter uma apreciação das múltiplas nuances, né, que compõem a realidade, e que Iago é legal, Iago é meu amigo, gosto do Iago, mas Iago não é perfeito, mas Iago isso, Iago aquilo, as coisas são complexas. Agora, o extremista tende a endeusar um lado e demonizar o outro, e tende também a não se questionar, a se ver como detentor da verdade absoluta, como defensor
defensor do grupo correto, como do lado correto, então essa confiança excessiva, que o que é o pensamento filosófico e o pensamento científico? É você estar o tempo inteiro se questionando, assim como uma pessoa que vai à terapia, estou trazendo a terapia como exemplo porque eu sou psicóloga. É você estar ali se questionando. A partir do momento que você chega numa resposta taxativa, eu sou perfeita, ou descobri a verdade do mundo, o questionamento não tem mais sentido, né, Iago? Não tem Então, mais. extremistas tendem a ter uma confiança exacerbada e excessiva na sua interpretação do mundo. E o que isso leva? Isso leva a um absolutismo moral. E é um maior engajamento político, que pode trazer a falsa sensação de que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, é como ela. É o que a maioria não é. A maioria não é. Entendeu? A maioria não é. Uma A gente tem que entender de consenso, né? Justamente. Justamente, minha querida. Olha, passou de 1 hora, o Instagram não nos calou. Não acho que o Instagram está gostando, né? O Instagram está gostando da nossa live. Eu estou até aqui, eu li o relógio que eu falei, 19h45. Passou de 1 hora, eu acho, né? Até que não... Estamos a 1h15 aqui, mais ou menos. Ah, legal. Acho que a gente pode ir encerrando, então, né? Claro. Quem quiser ver vai ficar gravado no perfil lá do Garagem, se não der nenhum bug aqui no celular, porque na última que eu gravei com o Felipe deu um bug e a gente perdeu a live. Eu espero que isso não aconteça hoje. Mas eu já deixo aí o convite para o Iago para uma próxima, por que não? A gente pode até preparar um material melhor, visto que a gente ficou mais de 1 hora aqui, a gente nem sabia disso, né? Preparou um material para 1 hora. Aí. Obrigada, Krishna. Obrigado, Krishna. Obrigado. Eu acho que a gente pode fazer outras, né? Enfim, é sempre um prazer estar batendo essa bolinha com você, meu amigo. Que isso, eu que agradeço. E essas questões envolvendo, né, psicologia, ética, moralidade, credulidade, né? Então... Estamos aí. Muito obrigado, agradeço, né, ao pessoal da Garagem PC por ter essa oportunidade de estar conversando com eles, né? Aprendo sempre muito, né? Agradeço muito, né? E a live vai estar salva também no Instagram da Bey. Eu acho que tem como salvar aqui no Instagram da Bey também. Eu acho que sim. Não sei, mas eu acho que sim. Vou tentar salvar lá. Para quem não conhece, né, a Associação Brasileira de Estudos de Ética Integrada, do meu amigo Iago, que fundou, da qual eu faço parte também com muito prazer. Né? Eu adoro filosofia, adoro ética, adoro... Desde antes de ser psicóloga, já são temas que me interessam muito. Então, acho que a gente ainda vai ter muitas lives aí pela frente, que dois tagarelas adoram trocar ideia, né, Iago? Isso é difícil até parar de falar, né? Fica complicado, né? A gente começa a ficar ansioso. E a AB, ela não se atém apenas a questões éticas e políticas, tá, pessoal? A gente abarca todo o comportamento social humano. Né? Aliás, amanhã vai até sair um post já fazendo merchandising, né? Sobre o pensamento do serial killer, que leva alguém a cometer, enfim, que a gente sabe que eu não vou falar, senão vai derrubar a live. Mas muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Sally, pela oportunidade. Tá? Agradeço muito e tenha uma excelente semana, gente. Agora vamos ver se eu vou conseguir. É no xizinho, né? Para eu fechar e aí baixar. Então, na torcida aí para que o arquivo não se perca. E um beijão aí para todo mundo que ficou nos acompanhando e principalmente para o Iago. Obrigado, Sally. Tchau.